Amados, eu fui ministrado por Deus sobre essa palavra ressignificar. A palavra ressignificar é uma palavra muito em voga no meio da psicologia e também nesse meio que nós hoje estamos envolvidos aí de tantos gurus, coachings, master coachings. E eles se utilizam dessas palavras que são muito poderosas para nos levar, humanamente falando, a novos caminhos, a novas direções, a condicionamento de comportamento. E na parte da psicologia, o ressignificar, digamos que é uma das bases da terapia. Como pastor, eu vivencio isso durante toda a minha vida, não só pastoral, mas caminhando com Cristo. Mas como terapeuta é uma vivência nova, porque é maravilhoso você poder ir mais a fundo. E no âmbito da terapia você consegue realmente ver que muitas coisas que estavam ali, que foram desenhadas para destruição, para dor, podem ser ressignificadas. Podem tirar aquela pessoa de um lugar onde, quando ela ouvia tal palavra, ou ela estava em tal ambiente, aquilo já levava ela a um lugar de pânico, de dor, de tristeza. E como é lindo você conseguir tirar essa pessoa desse lugar, e quando aquilo que era derrota, ela consegue transformar e mudar a sua vida e os seus sentimentos e as suas emoções perante a mesma situação que outrora a destruía. E eu comecei a perceber que, na verdade, quanto mais você aprofunda no campo da psicologia, da terapia, você vê o quanto Deus, Ele vai nesses lugares tão preciosos de nossas vidas, quanto a obra dele é tão perfeita, quantas pessoas que chegaram aqui destruídas, sem sentido para a vida, sem esperança, e de repente encontraram em Cristo um propósito que nem tinham ideia que poderiam ter. E a palavra ressignificar, ela tem esse sentido, né? Dar um novo sentido, valor, forma ou função a algo, geralmente com o intuito de superar padrões, comportamentos psíquicos, estéticos, morais e ideológicos. Ou seja, ressignificar não é apagar. Nós temos a ideia que Cristo entra em nossas vidas e Ele simplesmente apaga o nosso passado. Não, Ele apaga a condenação do nosso passado, amém? Ele é capaz de cravar na cruz do Calvário a sentença de dívida que constava contra você. Mas Ele não apaga a sua história, Ele ressignifica a sua história. Ele faz que aonde abundou o pecado, venha a superabundar a sua graça. Você pode abrir comigo, quando a palavra de Deus diz, será que eu anotei? Acho que não. Deixa eu pegar aqui o texto. Quando a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus, diz assim: portanto, nós não somos mais velhas criaturas, porque em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quando esse texto é dito, muitas vezes tomamos isso como algo: entendi, pastor, Deus vai pegar a minha vida, o meu passado, e simplesmente Ele acabou. E agora em Cristo eu vou viver tudo novo. Eu creio que você tem uma novidade de vida à frente para viver. Mas as marcas, as feridas, as dores do seu passado, elas precisam ser ressignificadas. Senão você não vai conseguir acessar o novo de Deus para você. Tem alguém comigo aqui? Amém? Glórias a Deus. E esse processo de ressignificação, ele está muito ligado a esse lugar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17.
É exatamente esse texto que fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas antigas se passaram, e eis que já surgiram coisas novas. Segunda carta aos Coríntios 5:17. E é natural que todos nós queremos muitas vezes apagar esse passado. Muitas vezes nós queremos chegar a um lugar onde a página é zerada e simplesmente temos agora páginas novas em branco à frente. Só que, querido, sim, Deus te dá páginas novas em branco, mas às vezes a sua escrita ainda está com alguns vícios devido às páginas que você escreveu lá atrás. Eu vejo isso muito na terapia, porque às vezes a gente está ali numa sessão terapêutica e de repente eu converso algo com aquela pessoa que ela fala: não, isso já está resolvido. E você fala: mas me conta um pouco mais, qual era a sensação que você tinha, as frases que você ouvia, e de repente aquilo entra num lugar que a pessoa: meu Deus, eu achei que estava resolvido, mas eu vi que não foi tão simples assim. Eu vi que as marcas ainda estão aqui, mas Deus é poderoso, querido, porque Ele é aquele que transforma as nossas marcas em testemunhos para a honra e glória do Seu nome. Ele é aquele que transforma a nossa vergonha em honra. Ele é aquele que faz com que aonde você falhou, Ele não só faça você vencer, mas como te faça um guia para pessoas que vão trilhar o caminho e vão vencer junto com você. E Deus, Ele é especialista nisso. Então, se você chegou aqui, querido, com uma história com significados horríveis, pode dar um glória a Deus bem alto, porque Ele é aquele que vai ressignificar a tua história horrível e fazer com que dela venha nascer um lindo campo, flores e árvores frutíferas, para que muitas pessoas venham a se alimentar. E aí você começa a ver, porque esse texto veio a mim por uma história bem pequena que aparece na Bíblia, rápida. Eu não sei se eu falo ela agora ou falo ela depois, porque ela é muito forte. E com esse textozinho isso ficou martelando na minha cabeça, como esse homem, ele simplesmente no momento de tristeza, de dor, de perda, ele ressignifica algo rapidamente, para que ele não pudesse viver a vida toda pesado naquele lugar. Estão curiosos para saber quem é? O problema é seu, eu não vou contar. Deixa para depois. Mas essa é a realidade. Então vou começar com alguns exemplos bíblicos, porque sim, ao longo da história você vai ver Deus mudando o nome de algumas pessoas, amém? Esse é quando Deus diretamente Ele está ressignificando. Mas eu acho lindo quando pessoas entendem esse poder de Deus e vivem isso em suas vidas, amém? Porque às vezes Deus vai fazer diretamente com você. Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma profecia, Ele vai ressignificar algo. Mas muitas vezes, querido, você como homem e mulher de Deus, precisa pegar tudo aquilo que tem vindo contra a sua vida, precisa pegar tudo aquilo talvez que até hoje serviu como destruição, e ressignificar, entendendo que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados e escolhidos segundo o seu propósito. Nós vamos aprender a ter essa habilidade, porque isso é algo inerente de todo cristão. O cristão não é uma pessoa que segue uma igreja evangélica. O cristão é aquele que tem poder de ver alguém morrendo em Cristo e se alegrar e falar: como você está se alegrando? Você está perdendo um ente querido. Não estou perdendo, eu estou ganhando ele pela eternidade. O significado para o mundo é morte e destruição e separação, mas o ressignificado para quem está em Cristo é que não há morte. Quem está em Cristo não morre. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo, e num piscar de olhos a morte se reverte em vida. Glorifique a Deus por isso. Filhos são curiosos, e eles fazem perguntas às vezes que você não consegue explicar, porque teologicamente é difícil de explicar. E vira e mexe a Mel, às vezes fala não sei o que de morte, e não sei quem morreu, papai, e não sei quem vai morrer, papai. E aí outro dia ela virou e falou assim: mas e se acontecer isso, papai, você vai morrer? E eu falei assim: filha, eu não morro mais. Mas como eu vou explicar isso para ela, né?
Ela falou assim: como assim, papai, você não morre? Eu vou te explicar, filha, como vai acontecer comigo e com você. Você vai estar assim, bem velhinho, e aí de repente o seu ar vai começar a parar, seu coração vai ficando diminuindo, você vai morrendo. Ela ficou olhando para mim. Aí você vai morrendo, estava na cama assim. Aí de repente você morre, seus olhos se fecham. Quando acontecer isso, você vai fazer assim, filho, ó. No mesmo instante eu vou abrir meus olhos na eternidade, sem dor, sem sofrimento, sem nada, eternamente vivo para a glória do Senhor. Porque Jesus disse que aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma realidade. E como é maravilhoso isso. E se nós não entendermos esse poder de Cristo que é em nós, você vai ser um cristão que não usufrui do melhor poder de Deus, que é justamente reverter toda a destruição em bênção, mudar todo o pranto em alegria, tirar toda a tristeza e colocar vestes de louvor e adoração. Esse é um processo constante para quem está cheio da glória do Senhor Jesus, amém? E é sobre isso que eu preciso que você entre essa noite nesse lugar. Porque há muitas coisas aí, muitas derrotas, falhas, muitas situações que talvez, se você não ressignificar, querido, você vai ficar paralisado nesse lugar. E a pior coisa não é um cristão que simplesmente peca e erra. Se esse cara peca e erra e se arrepende do pecado, em nome de Jesus ele vai ser perdoado, vai ver uma vida mais gloriosa lá na frente. A pior coisa é o cristão que ficou paralisado nas suas falhas, dificuldades ou até nas falhas que outros fizeram. Quantas pessoas eu recebi nessa casa que vieram machucadas, paralisadas de outros ministérios. Essa manhã a gente estava com a equipe de adoração diferente dessa da de noite, e estava ministrando ele aqui, estava ministrando a Tássia, a esposa dele, a Gessiane, todo mundo estava ministrando aqui. É cheio de nome que eu também não vou falar, senão eu vou errar. Juliana, a galera toda, Jonatas, pessoal ministrando. E daqui a pouco eu olhei assim para o altar e eu vi aquela galera toda, a maior pressão, a maior adoração, e eu olhando aquilo, e eu falei: meu Deus, essa galera toda que estava adorando era a antiga formação deles numa igreja que eles vivenciaram lá atrás. E eu achei assim que era para eu falar isso na hora, sabe? Eu falei assim: meu Deus, Deus falou: não, você vai falar isso para o Eliakim depois, porque o Eliakim fez aniversário ontem, então eu fui orar por ele, e Deus falou assim: agora você fala para ele que lá atrás eles viveram grandes coisas com o ministério de louvor, e de repente a igreja que eles estavam ruíram. O pastor foi pego numa situação vexatória e a igreja acabou. Eliakim ficou arrebentado, não queria mais saber de Deus. Primeiro culto que ele entrou aqui, ele olhou para mim, falou lá para a esposa dele: isso aí é mais um pastor 71. Juliana e seu esposo foram para outra igreja. Jonatas, ficaram todo mundo perdido, sabe? Sem saber o que fazer, porque eles não vivenciaram só o processo de trabalhar na igreja, eles se dedicaram a construir aquela igreja juntos. E se perdeu o significado quando se rompe um vínculo, quando se quebra aquilo, e cada um foi espalhado para um lugar. Aí Deus pega ele aqui com a sua dor, com todas as suas feridas, e começa a ressignificar e fala: filho, aquilo que você aprendeu lá atrás não vai ser jogado fora. Pelo contrário, você aprendeu, você viu, só que agora você sabe ter discernimento para distinguir os que são e os que não são. Então se levanta. E aí ele começou a participar do louvor rapidamente. Daqui a pouco Deus separa ele para liderar o louvor, Deus unge eles diáconos, e eles começam a ressignificar a vida dele. Daqui a pouco está todo mundo da outra igreja que eles faziam, está aqui junto com eles. E eu olhei para aquilo e eu falei assim: cara, isso aqui era impossível, porque como ia juntar as pessoas de novo no mesmo lugar, né? E Deus falava assim: então, eles estão juntos de novo porque não foi homens que ajuntaram eles, fui eu que chamei eles e coloquei eles para o meu propósito. E fala para ele, querido, que é para ele lembrar que quando eu tenho um propósito, não importa o que aconteça, o meu propósito vai se cumprir, e aquilo que eu tenho para se realizar vai continuar acontecendo. E agora estão todos eles no altar, adorando, cantando,
E aquela dor que até um tempo os impediu de querer servir o chamado, agora foi transformada em alegria. E agora eles querem servir, eles querem avançar. Vocês estão comigo, amém? E talvez você chegou e você ainda está parado em alguma dor. Talvez você esteja ali em alguma ferida, em algumas coisas que paralisaram você e você talvez não perceba, ou pior, percebe, mas não consegue sair. Aquele que ressignifica todas as coisas está aqui, amém? Essas pedras, até quando eu falei, bota esse slide, a Thalita falou assim, pastor, mas será que o pessoal não vai falar que você adora gnomo? Eu falei, nossa, você foi longe, irmã. Gnomo e pedra, não pensei nisso não. Mas como eu sou muito crente, eu já falei para ela, não, irmã, as pedras simbolizam aquelas 12 pedras que foram tiradas do Jordão pelas tribos de Israel e colocadas para erguer um monumento, para que todos pudessem lembrar que o Senhor os tirou do Egito, os fez passar o mar, os fez passar o Jordão, e agora eles estão entrando na terra prometida. Deus ressignificou a dor deles. As pedras que foram postas no seu caminho para te destruir serão as pedras que você vai colocar e erguer um monumento para dizer, Ebenezer, até o que o Senhor me ajudou. Glorifique ao Senhor por isso, amém? Você pode utilizar essas pedras para ser a vítima de você mesmo e ficar jogando ela sobre você, ou pior, toda vítima joga pedra em outra. Ou você pode tomar essas pedras e falar assim, eu vou construir aqui um monumento para lembrar que o Senhor me tirou dessa acusação. Porque no dia que aquela mulher foi pega em adultério e jogada no meio daqueles homens, e todos eles com pedras nas mãos, Jesus a livrou e disse, onde estão os seus acusadores? Não estão mais aqui. E o único que poderia acusá-lo e matá-la, porque ele não tinha pecado, diz, nem eu te acuso, vá e não peques mais. Então você pega aquela dor, aquela angústia, aquela destruição que você talvez mesmo causou, e sai dali, não com raiva, não com ódio, mas constrói um monumento para dizer, olha, essas pedras poderiam ter me matado, mas Cristo fez com que todas elas fossem as pedras que me perdoaram, porque Jesus é a rocha em quem eu estou firmado, amém? A rocha inabalável que me chamou, que me remiu e que me salvou. Se você crê nisso, glorifique e exalta Ele em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! E agora vamos entrar na Bíblia, que agora tem mistério. Fala para quem está assim, mistério. Eu fico muito feliz de ver o que Deus faz. Um cara que outrora andava com a sua roupa social, pastor metodista, tendo que agora sendo liberto para usar a blusa do Flamengo no culto. É um mistério. Mistério. Eu olhei você, Rodolfo, e falei, meu Deus, o que Deus não faz? Aleluia. Você ia ser excomungado da tua igreja se você entra com essa blusa do Flamengo. Mas Deus é bom, a Bianca dizendo, é mesmo. Aleluias. Amados, a primeira pessoa que eu quero falar para vocês sobre ressignificação, ela tem um nome interessante. O seu nome é Noemi, e a sua história está descrito lá no livro que você pode encontrar na Antiga Aliança com o nome Ruth. Amém? Se não conhece, anota aí, são 4 capítulos, amados, você lê em meia hora. Linda história. Estão comigo? E Ruth conta a história de uma mulher que sai da sua terra devido a uma seca, uma situação economicamente desfavorável, e leva consigo suas 2 noras, seus filhos e seu esposo. Vão para uma terra distante, e nessa outra terra seu esposo falece, seus 2 filhos morrem, e ela fica apenas com as noras. Então, sem ter sustento, sem saber o que fazer, ela pensa, pelo menos eu vou voltar para minha terra natal, porque vai que eu arrumo alguma parentela lá que me ajuda, né, que não me deixa morrer de fome. Então ela manda que as suas 2 noras possam seguir o rumo, porque eram novas, poderiam arrumar novos casamentos e dar rumo à sua vida, para que ela pudesse seguir e morrer com a sua dor, porque ela se sente extremamente destruída, amém? Interessante que o texto que nós vamos ler, ela não só atribui sua dor às circunstâncias, mas ela atribui a sua dor a Deus. E esse é um grande problema, porque muitas vezes nós atribuímos nossa dor a Deus, como se Deus fosse responsável pelo pecado que a humanidade mesmo colocou sobre a terra. Amado, é terrível perder um membro, um amigo ou um familiar por uma doença como câncer ou outras. Deus pode curar? Pode, mas eu já expliquei isso para você.
Se Deus fosse curar todas as nossas doenças, ninguém morreria. Olha para quem está do seu lado e fala assim: muito prazer, Highlander. Só quem é da minha geração sabe o que é Highlander, querido. Então a realidade é essa. Mas Deus não cura, Ele já curou. E a cura não é momentânea, ela é eterna. Porque você para pensar, quando Lázaro morre padecendo de uma doença, Jesus vai até aquele túmulo e tira ele de lá. E aí Jesus faz com que ele ressuscite, amém? Porém Lázaro lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, deve ter adoecido de novo e morrido. Vocês estão comigo? Ué, mas Jesus não ressuscitou, ele podia ficar ressuscitado, ele estava vivo até hoje. Mas Deus só ressuscitou ele, primeiro para que ele fosse um testemunho, para que todos pudessem, que foi uma loucura, que tinha de visitação na casa de Lázaro, para ver se o cara estava morto, iam lá tocar nele. Então ele era um testemunho da vida e ressurreição. Era uma prova que eles podiam confiar que aquele que ressuscitou uma pessoa que estava morta, nos ressuscitaria nos dias finais, amém? Porque esse é o nosso lugar. Então você vai ver no texto que ela atribui o seu sofrimento a Deus. É difícil, eu sei, e muitas vezes eu não vou ter explicação. Nem adianta marcar gabinete para contar uma coisa que eu não vou ter explicação. Eu vou orar e chorar com você. Pastor, mas não é o teu papel, não. Meu papel é estar contigo na alegria, na tristeza, e vamos estar juntos caminhando. Mas eu não vou conseguir te explicar muitas coisas, porque nem eu sei o que acontece. Mas uma coisa eu preciso saber e ter certeza: que Deus é bom em tudo que Ele faz. Ele é pleno, Ele sabe que Ele tem o melhor para nós. Ele não é um Deus perverso, jamais Ele mataria o seu filho na cruz, porque é isso que acontece, para que hoje Ele viesse nos fazer sofrer. Eu tenho certeza, querido, que o dia que a gente piscar os olhos e olhar a eternidade, a gente vai falar: meu Deus, se eu soubesse que era tudo isso, jamais eu teria passado um dia lamentando por uma coisa que eu vivi. Porque estou certo que as circunstâncias presentes, as dores presentes, as atribulações não se comparam com o peso de glória da vida que teremos com o Senhor Jesus Cristo, amém? Glorifique a Ele por isso. Então Noemi agora, ela está totalmente destruída. Eventos pesadíssimos acontecem com ela. Seu esposo morre, seus filhos morrem, e agora ela manda as noras embora. Só que uma nora, a tal da Ruth, fala: eu vou ficar contigo. Então Noemi, ela volta à cidade. E quando ela chega na cidade, Ruth capítulo 1, 19, você pode anotar só, eu vou ler para você. Quando ela chegou lá, diz assim: prosseguiram pois as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é a Noemi? Coisa de mulher, né? E aí já começaram: é a Noemi? Perguntaram as mulheres: é você, Noemi? Quanto tempo você está voltando? Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara significa amarga, amargura, e Noemi significa minha delícia. Então quando falaram: minha delícia, você voltou, ela falou: não me chame de minha delícia, porque não tem nada doce. Eu estou amargo que nem limão, porque Deus me tornou amarga. Então aquilo que ela está falando sobre a dor que ela está vivenciando, amém? Então ela entra num lugar agora que o significado da vida dela era o significado de alguém que estava vivendo debaixo de maldição, a ponto dela não querer mais o nome dela, que se referia a algo bom, delicioso, mas ela queria assumir agora uma identidade de amargura. E quantas vezes, querido, Deus colocou algo tão maravilhoso em você, mas você passou por tantas coisas, que ao invés de viver a plenitude que Deus tem para você, você está vivendo em amargura, em depressão, em destruição, em palavras que disseram para você: você não vai ser ninguém, você é um derrotado, desiste. Ah, mas aquele que ressignifica está aqui para trazer a sua essência de volta, para te mostrar que a delícia não veio de homens, mas veio do Senhor. Porque em Salmo 139 diz: eu te criei, eu te formei no ventre materno, antes que houvesse um sequer dia na terra, eu escrevi todos em meu livro. Você é meu. Ele está dizendo que você pertence a Ele. Glorifica ao Senhor por isso.
E ela continua dizendo: de minhas mãos cheias parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam minha delícia, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Alguém que chega nesse lugar está realmente amarga, porque a amargura dela não é só o fato da dor que ela estava sentindo, mas agora a dor dela chegou num lugar que ela está revoltada com Deus. Alguém já experimentou isso? Alguém já experimentou uma dor que ela é tão incompreensível que você fala: Deus, não é possível que você é um Deus de amor. Como é que você permite, sabe? Você começa a confrontar Deus, e é esse lugar que ela estava. Vocês estão comigo? Então, desse lugar, ela já não tinha mais, sabe, razão. Só que ao lado dela, caminhou com ela uma mulher que se chamava... Qual era o nome da mulher? Sabe o que significa Ruth? Significa amizade, amiga. Ou seja, aquela pessoa que já não tinha mais um significado bom, já estava destruída, amargurada, ela não foi abandonada. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Você pode estar no seu pior momento e gritar: Deus, eu te odeio, mas Ele vai estar do seu lado, te amando, esperando essa dor passar, e não só esperando, mas te consolando. Porque Ruth não representa apenas uma mulher fiel que se põe ao lado de Noemi. Ruth representa o próprio Jesus, que diz: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Eu sou seu amigo, eu vou estar do seu lado. O verdadeiro amigo é aquele que morre pelos seus. Está dizendo: cara, eu não abro mão da sua vida. Então, no momento de maior dor, deixa eu te falar, você não está sozinho nessa dor. Seu amigo está do seu lado. E aí, essa amiga Ruth começa um processo de ressignificar a história de Noemi. Noemi já era velha, idosa, melhor, né? Sei lá, master, o que você quiser, querido. Pastor, você piorou as 3, mas tudo bem, te amo. Ancião, experiente. Quem serão os 24 anciãos que estão lá, né, diante do Senhor Jesus, né? Tem uma galera lá, master, né, viu? Deus tem um ministério master, meu irmão. 24 anciãos, Quando a gente chegar lá vai ter que aumentar esse número, não é isso? Brincadeiras à parte, essa mulher já não tinha mais nem vida. Por isso que quando ela fala assim: Ruth, vaza, eu não tenho mais vida para ressignificar. Existem coisas na nossa vida que talvez não é nem questão de idade, mas você olha e fala assim: cara, não dá nem mais tempo de eu voltar atrás. Você pode ser novo, mas você viveu tantas coisas, você fala assim: cara, isso aqui, pastor, sinto lhe dizer, mas não dá mais, não consigo. E aí ela falou: cara, não dá mais para mim, Ruth. Para você dá, mas para mim o tempo já foi. Mas a Ruth ali começa através da vida dela, assim como Cristo através da sua vida em nós, a mudar a nossa vida e a nossa história. Bom, o desfecho da história é que Ruth conhece o tal do Boaz, que era um parente de Noemi. Boaz então reivindica tomar Ruth como sua esposa, e assim não só casa com Ruth, mas também ele restaura a herança que havia sobre Noemi. E agora Ruth, ela se junta, casa com Boaz, e eles têm um filho. E eu vou ler o final da história para você. Ruth 4:13 diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Então agora Ruth gerou um filho. Noemi, que não tinha mais como nem ter esperança, agora tinha
em seus braços um neto. E aí, o que é interessante é que as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Aquelas mulheres eram a voz de Deus, lembrando para ela: e aí, Noemi, desistiu de ser Mara? Entendeu que quando eu entro na sua vida e na sua história, eu começo, eu sou fiel para ir até o fim, para que você viva todo o plano que eu tenho, porque bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de te dar um futuro e esperança. Amém, glorifique a Deus por isso. É como que se ao pegar esse filho, esse neto, ela agora visse um novo significado em seus braços. Aquela que já não tinha mais propósito para viver, agora estava vendo que havia um propósito sobre a sua vida, que mesmo sem entender o porquê dos filhos morrerem, ela tinha um propósito de conduzir Ruth para dentro de uma nação, porque Ruth era moabita, e agora se casa com Boaz. E ao casar com Boaz, Ruth não só entra na genealogia do rei Davi, como Ruth entra na genealogia do próprio Jesus Cristo. A Noemi amargurada tinha o destino de levar uma mulher a conhecer um parente seu, para que pudesse gerar um filho, que pudesse depois gerar outro filho, que gerasse Davi, e de Davi gerasse outras gerações, até chegar no Messias Jesus Cristo. Eu não sei qual a amargura que te trouxe até aqui, eu já sei que o Messias já está planejando para transformar essa amargura naquilo que ele vai gerar lá na frente, para que todos possam olhar e falar: da amargura veio beleza, da dor veio o próprio Jesus, transformando e fazendo com que coisas grandiosas saem da sua vida e da sua história, em nome de Jesus. Amém? Glorifique a Ele por isso. Aleluias. Outro cara que aprendeu a ressignificar foi um tal de José. Pensa num cara que teve a sua vida destruída, e não por pessoas aleatórias, mas pelos seus próprios familiares. Um rapaz que foi traído pelos seus irmãos, conspiraram a sua morte, e se não fosse um dos irmãos a interceder, seguramente ele seria morto. Ele é jogado num poço. Depois desse poço ele é levantado. Eu fico imaginando essa cena dos irmãos vendendo ele como escravo, ele falando: irmãos, que isso? E talvez amordaçaram ele para que ele, sei lá o que fizeram com ele, porque os caras compram ele como escravo, né? Tipo, mas é seu irmão, estavam vendendo, tudo bem, aquela loucura naquela época também, o pessoal era bem louco, né? E agora esse cara, ele é levado para longe da sua família, da sua vida. Cara, o cara no dia anterior, ele estava voltando para casa e dormindo na sua cama, com medo da comida, prosperidade, ele vivia em prosperidade, amém? Lembre-se que Jacó prosperou tremendamente. Então ele vivia em abundância. No dia anterior ele estava dormindo na sua casa, com o cheiro das suas roupas, com a sua família, com aquilo que era comum. No outro dia ele estava numa terra distante, sem ninguém, sendo escravo de uma outra pessoa, sem direitos. Muito, muito doloroso. Sabe, no lugar de José, qualquer um ia falar: cara, que loucura é essa, Deus? E mesmo assim, não dá para entender que mesmo José passando tudo o que ele passou, ele se mantinha fiel. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: sabe que no meio daquela dor, por mais revoltado que você esteja, você se mantém fiel. É verdade. Às vezes você está assim: ai Deus, que raiva, eu vou. Mas você fala: não vou ficar quieto. Mas Deus, não, mas... E ele estava irado, mas de repente Deus começa a abençoar. Ele agora se torna escravo, mas dentro onde ele está, ele consegue crescer ali em meio a um lugar de escravidão. Vocês conhecem a história? A mulher de Potifar não insistiu uma vez, mas foram várias insistências
Até que um dia, quando ele estava sozinho, ela tenta pegar ele à força, ele foge, fica o manto dele, ela grita, encena uma situação, e agora ele vai parar na prisão. O que estava ruim fica pior. Mas mesmo na prisão, Deus estava com ele. E a palavra de Deus que diz que porque Deus estava com ele, tudo prosperava. E dentro da prisão ele se torna responsável pela prisão. Aí tem todo um contexto, vocês sabem a história, o padeiro, o copeiro, aquela confusão toda. Eu sei que o copeiro esquece dele, mas depois de 2 anos o rei tem um sonho, o faraó, ninguém consegue resolver o sonho. E aí o cara lembra, tinha um cara lá na prisão, que o cara é sinistro. O cara revelou o que ia acontecer comigo, com o padeiro, e dito feito, chama ele. Num dia ele estava dormindo numa cadeia, em meio a ratos e a xixi. Assim como num dia ele estava na sua casa e no outro dia estava escravo. Num dia ele estava dormindo numa cadeia, cheirando a rato e xixi. No outro dia ele estava no palácio, sendo honrado por Faraó. Ele vai diante de Faraó, ele revela o sonho. E não só revela o sonho, como ele tem a sabedoria de administrar o que deveria ser feito com a visão que Deus estava dando para o Faraó. Então o Faraó olha para ele e fala assim: cara, não tem ninguém que teria sabedoria como você. Seja você o segundo homem do Egito. Você só não vai mandar mais que eu, mas do resto você pode fazer o que quiser. Até o anel eu deixo com você. O cara sai de um lugar de destruição e é colocado num lugar de honra. Deus começa um processo dele viver coisas novas. Vocês estão comigo? Nesse meio da história aí, o próprio Faraó já dá um nome novo para ele: Zafanete-Paneia. Que nome significa esse? A riqueza do meu descanso. Ou seja, naquele momento, esse José já recebe um nome que estava começando a ressignificar. Olha, vai entrar um tempo de descanso agora, José. Ele casa com uma mulher, ele gera 2 filhos, e cada um dos filhos ele dá um nome específico. Seus nomes são atribuídos, inclusive, ele está ressignificando a sua história. Ele fala que Deus o prosperou na terra da aflição. Vocês estão comigo? Então ele está ali fazendo o processo que ele pode, para que toda vez que ele chamasse o filho, ele pudesse lembrar: olha, eu vivi, mas Deus me prosperou na terra da aflição. Eu não sou aquele mais destruído, eu agora sou próspero na terra da minha aflição. Você não é aquele que foi destruído pelo diabo, querido, porque aonde o diabo prevaleceu na tua vida, se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do inimigo, para que você possa olhar a sua vida e falar: olha, eu prosperei no lugar da minha aflição. Glorifique a Ele por isso. E ele vai vivendo processos maravilhosos com Deus, até que chega um momento em que ele não esperava, que ele tem que encontrar com os irmãos. Num belo dia, quem vai lá comprar o mantimento são os irmãos, aqueles que haviam o traído, querido a sua morte, inclusive o vendido como escravo. Cara, imagina a confusão que passou pela cabeça desse homem. Era como se ele deve ter entrado no quarto e falou: pô, Deus, aí não, né? Achei que na nossa terapia já estava tudo resolvido, e agora o Senhor traz isso aí? Deixa eu te falar, querido, quando Deus traz um evento para a sua vida, não é para te levar à destruição, mas é para te levar à libertação, para um novo nível que deseja realizar na sua vida, na sua história. E aí agora esse homem está ali com seus irmãos. Vocês conhecem a história? Se não conhece, está perdendo uma linda história. Ele faz um monte de coisa ali para ver se ele prova o coração dos irmãos. No final ele se revela. E aí em Gênesis 45:4, presta atenção em alguém que ressignificou a sua história. Ele entendeu, e só quem entende pode dizer o que ele está dizendo. Ele diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou
diante de vocês. O que, José? Eles não venderam? Não, Deus me enviou. Eles não destruíram a sua vida naqueles anos? Não, foi Deus que quis que eu estivesse aqui, para que eu pudesse não só estar aqui, mas também salvá-los. Pense em alguém que tinha todo o direito de matar cada um deles, e poderia fazer isso não como José, mas como o segundo do Egito. Falava, manda rodar esses aí. Mas agora ele tinha ressignificado a dor. Cara, eu não posso olhar para eles como aqueles que destruíram a minha vida, porque olha onde eu cheguei, olha onde eu estou. Sabe, queridos, às vezes você olha para trás e fala assim, pastor, você não tem ideia o que me trouxe até aqui. Se eu pudesse, a gente falar, por mais duro que possa ter sido, por mais diabólico, por mais destruidor que possa ter sido, te trouxe até aqui. Te trouxe até aqui. E se isso não tivesse acontecido, talvez você jamais estaria agora sentado nessa igreja para ouvir a palavra de Deus e ter sua vida transformada. Ah, então Deus planejou aquilo? Não, eu não creio que Deus planeje o mal, porque não há mal no coração de Deus. Mas eu creio que Deus pega todo o plano do diabo e transforma num plano para cumprir o propósito dele na sua vida. Existem textos em hebraico que dizem assim, e o diabo, é um texto bem específico que fala assim, quando Davi vai cair em tentação, diz assim, e o diabo tentou Davi. E em outro texto fala assim, e o Senhor tentou Davi. E quando eu li, eu falei assim, opa, que é o diabo ou Deus? Por que há essa diferença nos textos? Porque para os hebreus, o diabo é um servo de Deus. Como assim? Ele é um anjo caído. Vocês estão comigo? Ele é mau. Ele é o pai da mentira. Nada que ele faz é bom. Tudo que ele faz é para gerar morte e destruição. Amém? Mas Deus é aquele que consegue fazer com que, ainda que ele esteja trabalhando, todas as coisas venham cooperar para o seu bem. Então, quando algumas pessoas dizem, porque o diabo fez, Davi caiu. Mas Deus permitiu que isso estivesse acontecendo. Porque talvez aquela tentação que fez Davi cair estava revelando um Davi que outrora temia Deus e já agora estava enfraquecido e não temia mais. Isso se transforma em algo bom. Não deveria ter sido aquilo, mas aconteceu. Vocês estão comigo? Então não importa o quanto o diabo planejou e até deu certo, até aquilo que deu certo deu errado, porque deu certo para Deus, para você estar aqui. Porque ainda que os planos do inferno vai acontecer, o Senhor é aquele que dá a última resposta, e Ele é capaz de mudar toda a sua história no milésimo de instante de segundo. Ele ressignifica a tua vida para sempre. Glorifica Ele por isso. Agora não se afligem, versículo 5, nem recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou diante de vocês. Versículo 6, já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. O cara está falando que aqueles que planejaram mal e o venderam, foi Deus que enviou ele à frente. Não, querido, relaxa. Como assim? Não. Deus me enviou à frente. Eu acho legal quando o cara se converte, é o primeiro da casa. Eu fui o primeiro da minha casa. Deus te enviou à frente. Talvez inclusive a dor que você sofreu na sua casa te trouxe aqui. Deus te enviou à frente. Para quê?
porque você vai salvar toda a sua casa e todos aqueles que ficaram lá atrás. Você vai ser o sinal de Deus para a vida, sustento e salvação deles, em nome de Jesus. Glorifique a Deus por isso. E ele repete assim, versículo 8: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venham para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tua família, todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam meu pai para cá depressa. Aleluia. Será que dá tempo de eu pregar mais um pouco? Um dos livros que Deus mostra essa questão de ressignificar é Oséias. Deus levanta um profeta para passar uma amargura, querido. Casa com uma prostituta, manda ele ter filhos. E cada filho, a mulher tem 3, um menino e 2 meninas. Cada um tinha um nome específico que Deus atribuiu, porque era o significado daquilo que o povo estava vivendo para com ele. E 2 das suas filhas têm um nome interessante. Uma se chama Lo-Ruama e a outra se chama Lo-Ami. A Lo-Ruama, sei lá como você quiser falar, significa não amada. E a Lo-Ami significa não é o meu povo, ou não o meu povo. Deus, quando manda Oséias dar esse nome, ele não está falando que eu queria amaldiçoar, mas ele está falando: olha, esse povo não é amado, eles não me amam mais, eles são um povo que não me ama. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: Lo-Ruama. Esse era o seu nome. E fala para quem está do outro lado: Lo-Ami. Esse era o seu nome. Você não era povo de Deus, e você não era aquele que amava a Deus. Vocês estão comigo? E aí Deus vira para Oséias e fala: ainda que eles não me amem, não sejam meus amados, e ainda que não sejam meu povo, eu vou mudar a história deles. Dize a vossos irmãos, Ami, que significa meu povo. Diga a vossas irmãs, Ruama, que significa minhas amadas. Sabe o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10? Diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Deus ressignificou a sua história e disse: você não era, agora você é. Você não tinha amor, agora você faz parte do meu pacto de amor. E nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o porvir, nem nada, nem qualquer outra criatura pode separar do amor que há em Cristo Jesus. Glórias a Ele. E agora eu vou para o versículo final, que era a história que me trouxe a inspiração. Porque Deus não cansava de me mostrar esse homem, e essa história muito pequenininha que você passa rápido e nem percebe. Mas como foi importante o que ele fez. O nome desse homem é Jacó, e é interessante porque ele mesmo é ressignificado por Deus, e nós pregamos sobre isso outro dia. Aquele que era usurpador, aquele que tentou as bênçãos na sua força, aquele que era o manipulador, aquele que fez da força do seu braço, chegou em um momento que não tinha mais condições nenhuma. Cara, como Deus tem trabalhado na minha vida a partir daquela pregação. Porque no momento em que Jacó agora ouve de Deus, volta para sua terra, ele sai com tudo que ele tem, com o seu gado, com a sua caravana, com suas mulheres, com seus filhos, e ouve-se a notícia que agora Esaú, que queria matá-lo lá atrás, estava vindo com um grande exército, com centenas de homens para vir ao seu encontro.
Então Jacó, que era um cara inteligente, ele vai pensando em diversas formas, humanamente falando, para ver se ele acalmava ou aplacava a ira do seu irmão. Ele manda presentes à frente, presentes de espaço em espaço, para ir vendo se o cara aceitava um, aceitava outro. Ele divide a caravana em dois, mas chega um momento, querido, que ele fala: Deus, não vai adiantar de nada, porque se o cara quiser me matar, ele vai matar todo mundo. Então ele atravessa a família, ele fica do outro lado. Vocês conhecem a história, eu já preguei aqui. E ali Deus vai ao encontro dele, ele tem um embate com Deus. E segundo a palavra, ele fica ali lutando com Deus. E ele fala: Senhor, eu não vou te largar se você não me abençoar. Eu já fiz aquilo que eu podia. Eu aprendi até a receber a bênção no lugar do meu irmão. Mas agora eu não posso mais manipular. Eu preciso que o Senhor me abençoe. O anjo do Senhor ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz para ele: mas qual é o seu nome? E ele fala: Jacó. Eu sou Jacó. E naquele momento Deus ressignifica e fala assim: você não vai mais ser chamado de Jacó, agora você vai ser chamado de Israel. Ele teve uma experiência com Deus que muda a sua história. Amém? Ele teve uma experiência nesse lugar. Não era apenas para ele ter uma experiência e viver uma vida feliz. É para que ele agora pudesse, através desse mesmo poder que Deus utilizou na vida dele, ele poder usar isso para utilizar na sua vida e nas circunstâncias que ele iria viver. E mais para frente, ele agora está na terra de volta. E sua esposa amada, aquela por qual ele trabalhou 14 anos, vai gerar o segundo filho. O primeiro foi José. E ao gerar o segundo filho, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, versículo 16, só anota e acompanha comigo. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Essa mulher agora, numa época que não havia anestesia, não havia hospital, amém? Ela está ali morrendo por hemorragia, seu sangue, alguma coisa aconteceu, e ela estava simplesmente morrendo e gerando, dando luz a um filho. E antes ali, já sabe, desfalecendo, vendo, ela sentiu que ela ia morrer. Diz assim: já ao ponto de sair-lhe a vida, ou seja, já está no final, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Ela vira, Jacó devia estar ali, participando de tudo, e ela dá um grito, não sei o que acontece, mas ela fala assim: o nome desse filho vai ser Benoni, filho da minha dor, ou da angústia, ou coisas parecidas. Benoni. É doloroso porque você imagina isso, você já deve ter visto que muitas vezes, quando acontece de uma mulher morrer no parto, aquela criança, ela vai carregar a culpa. Vocês estão comigo? E pior, às vezes o marido vai olhar para aquela criança e, ao invés de ver felicidade, vai lembrar que aquela criança toda hora vai remeter que a alegria do nascimento foi a perda da sua esposa. Momento de dor. Vocês estão comigo? Então aquele cara agora estava num lugar que ele tinha um filho que era o filho da dor. E não era qualquer mulher, porque talvez se fosse Lia, amenizava. Brincadeiras à parte, né? Ou se fosse talvez uma das servas. Mas a gente está falando de Raquel, cara. A mulher que o cara era apaixonado, a mulher que o cara se dedicou 14 anos da vida dele. E agora ele segura nos braços um filho, o qual a mulher, o último suspiro dela foi liberar um nome: filho da minha dor, Benoni. Mas aquele homem já não era o Jacó. Aquele homem já havia aprendido que o mesmo que carregou o nome de usurpador teve graça e misericórdia para ser transformado num príncipe de Deus. Ele poderia ter aceitado o Benoni e todos os dias carregar o Benoni em seus braços.
Será que alguém está carregando algum Benoni? Quantos Benones nós carregamos? Quantos filhos da dor nós permitimos carregar? E seria muito triste, porque todos os dias ele teria que pegar o filho da dor no colo, cuidar da dor. Vocês estão comigo? Mas na mesma hora que ele pega a dor, ele fala: eu não vou deixar essa dor definir quem eu sou, porque se Deus me deu a um propósito, seu nome não será Benoni. Diz a palavra de Deus. Estava morrendo e Raquel deu o nome de Benoni, mas o pai deu o nome de Benjamim. Ele não esperou um mês, nem nada. Ele na hora falou: não, você não vai ser o filho da minha dor, você vai ser o filho da minha direita. O que significa direita na Bíblia? A palavra direita é algo que conota favor, honra, poder. Jesus, ao cumprir o seu propósito, ascendeu aos céus e se assentou à direita. Salmos diz: eu posso estar seguro, porque a sua mão direita me fortalece. Então Jacó está falando: você não vai ser a minha dor, por mais que esteja doendo perder Raquel. Você vai ser a minha força. Eu vou transformar essa dor e vou olhar para você com alegria, porque saber que Deus está comigo e me honrou. Porque eu não poderia talvez nem ter um filho. Era para Jacó ter morrido lá, se Esaú pegasse ele. Mas Deus o livrou, o cuidou, o deu esposa, o deu os filhos, o deu casa, o prosperou. E agora ele podia olhar e falar: olha essa dor. Mas ele olhou e falou assim: não, eu saí daqui só com um cajado, voltei aqui com uma grande caravana. Você vai ser o filho da minha direita. Você vai ser aquele que todo dia eu vou carregar no colo, lembrar com saudade da minha esposa, mas lembrar que eu nem teria esposa se não fosse o Senhor, que eu nem teria condições de ter você no colo se Deus não tivesse trocado meu nome. Então você vai receber a bênção de receber um nome forte, um nome que projeta você para um destino. Eu não vou definir você pela dor que eu vivi, eu vou definir você pelo aquilo que Deus tem sobre a minha vida e sobre você. Em nome de Jesus, glorifica a Deus por isso. Aleluia. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Porque hoje é dia do Benoni ser trocado por Benjamim. Hoje é dia de ressignificar algumas coisas aí dentro, que só Jesus pode fazer. E se você não permitir que Ele faça, infelizmente, Benoni vai crescer. Ou seja, a dor, ela cresce com o tempo. Essa palavra que o tempo cura todas as coisas é mentira. A terapia é prova disso. Porque as pessoas chegam de muito tempo e de repente quando entram na sessão começam a ver que toda a dor só estava escondida. O tempo não cura a dor, mas ressignificar ela vai fazer com que você não apague, mas entenda que você pode viver lá na frente, não atrás. Que você pode ver coisas grandes, que Deus tem algo melhor. Então hoje Deus quer trocar o Benoni por Benjamim. E às vezes você está ali nesse luto, mas Deus está aqui ressignificando o luto, porque Ele diz: eu vim para trocar as cinzas por óleo de alegria, espírito deprimido por vestes de louvor e adoração. Ele é aquele que ressignifica. Aquele que diz que aquele que saiu plantando com lágrimas vai voltar colhendo com alegria. Aleluia.